Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast. Podcast que não será substituído pela inteligência artificial. Assim esperamos e acreditamos. E sempre recebendo aqui convidados muito especiais, que o meu amigo Ricardo Castilho faz e fará a apresentação. Quem nós temos hoje, Castilho? Renato, uma alegria, mais um Versa Podcast, sempre com nossos convidados especiais. E hoje um amigo muito querido que vem aqui para trazer muita coisa legal para nós sobre tecnologia, sobre filosofia também, que ele é um filósofo também, estudioso de filosofia, faz doutorado lá na São Francisco nessa área, coordena, né? Ele é advogado e acadêmico, tem uma experiência muito ampla na academia, né? Brilhante professor, e coordena o Lab PUC, que ele vai falar um pouquinho desse laboratório lá na PUC, né, de estudos na área de tecnologia. Então, hoje, Davi Lago tem também um livro que nós vamos falar aqui. Tem uma obra já vasta, mas esse aqui é um pouco, digamos, um tema mais popularizado, né, que é importante, né, Um Dia Sem Reclamar. Nós vamos falar disso também. Davi, é uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Vai ser um prazer poder ouvi-lo, né, sobre as suas experiências e sobre o que você desenvolve também aí de importante na área da tecnologia, com um papo aqui da tecnologia. Então, vai dar um papo muito interessante. Obrigado, viu? Obrigado, Ricardo, pelas palavras generosas. Renato, uma alegria, uma honra estar com vocês aqui no Versa. E vamos embora. E só falando também que a gente é parceiro lá no INAC, Sim. no Instituto Não Aceito Corrupção, onde nós participamos lá ativamente, né? Temos que falar de ética no Brasil também, né? Temos ética que conversar. Precisa mais, né? Mais né? e mais. Integridade e ética. Isso Não aí. escapa. E ética digital também, né? Principalmente, Ética né, Renato? digital. Ética. Até Ética onde vão com IA. os limites da utilização de toda essa revolução da IA, principalmente, né? Será que a IA tem ou terá ética? E Mas aí? vamos começar. Vamos lá. Vamos lá, Davi. Inteligência artificial tem ética? Essa é uma pergunta pulsante, né? Nós lá no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, liderado pelo professor Luiz Felipe Pondé, na PUC São Paulo, dirigimos já há 5 anos, entrando no 6º ano agora, um grupo de pesquisa sobre esse tema. Nós reunimos entre 50 pesquisadores ao redor do Brasil. O grupo chama Ética da Tecnologia, ou Tecnoética. Lembrar que a tecnologia, desde as revoluções industriais, nos últimos 2 séculos em especial, está alterando completamente todas as dimensões do convívio humano. Especialmente no século passado, a gente vê mudanças do alfinete ao foguete, né? Desde as coisas micro, né? Tem a nanoética agora. A nanoética procura estudar os nanoaparelhos que advogam, afirmam que nós vamos trazer o melhoramento humano, talvez uma mutação da espécie, né? Os que afirmam, não é só simplesmente colocar uma prótese para ajudar a resolver um problema, uma substituição de um membro perdido, ou um aparelho, por exemplo, meu avô tinha doença de Chagas, usava marca-passo, né? A nanoética vai além, quer dizer, tem a ver também com reengenharia genética, né? Flerta, né? Mas aí tem desde a nanoética até a ética espacial, né? Literalmente, né? Hoje, na Folha de São Paulo, na primeira página da Folha de São Paulo do dia que estamos gravando aqui, a descoberta de exoplanetas em torno da estrela de Barnard, né? Que é a 2ª estrela mais próxima do nosso Sol. Então, publicações dos dias de hoje mostrando onde estão as fronteiras do conhecimento humano. Já se fala agora de minerar asteroides com o esgotamento dos recursos minerais terrestres, como se não bastasse, né, Renato? Agora, Ricardo, querem minerar asteroides. Fala-se, por exemplo, de terraformar Marte. O que é terraformação? É a suposição, por exemplo, de você bombear ar, né, oxigênio, bombear na atmosfera do planeta Marte, ao ponto de alterar a composição geoquímica do planeta para viabilizar uma vida pelo menos semelhante àquilo que nós temos aqui, já que Marte tem ciclos hidrológicos ativos no seu verão. Então, aí vem a pergunta, é ético terraformar Marte? É ético, não basta destruir esse planeta, é ético agora a gente destruir outros planetas? É ético? Então, a ética da tecnologia, uma expressão que ganha muita força
a partir da década de 70 em especial, é esse campo crescente, esse campo que está se montando nos últimos 50 anos ao redor do mundo para pensar essas questões. Então, mais recentemente agora, a inteligência artificial, né, o assunto do momento. Alguns assuntos vêm e vão, por exemplo, metaverso. Parece que não colou ainda como se disse que iria. Aí vem a nova bola da vez agora, a inteligência artificial parece que está ficando mais palpável, já que a gente vê os impactos dela no dia a dia de um modo direto, né? Por exemplo, escritórios... existem estados hoje, nos Estados Unidos da América, que já é autorizado, né? O ChatGPT, por exemplo, pode escrever sentenças desde que isso seja avisado. E por aí vai. Então, não tem resposta pronta para tudo, a gente tem que ir caso a caso para ver aqui, Ricardo. Mas aí a pergunta sobre ética é muito ampla porque está tudo efervescente ainda, né? Mas há coisas que a gente pode entender como os limites dessa questão ética, né? Os limites éticos de tudo que a gente já está experimentando. Você falou bem da questão do metaverso, né? Ele começou e nem prosperou, ele parou. Volta, claro, mas volta já o metaverso atualizado com IA, senão não tem sentido. Mas isso tudo que você falou é uma mudança tão complexa, né? Você poder explorar um outro planeta, porque nós pouco sabemos de muita coisa. Então, o homem, por exemplo, nós temos 2.000 anos e 300 mil anos, mais ou menos, do homem antes dos dinossauros. Então, tem tanta coisa ainda para a gente explorar. Por isso que quando você falou disso, né? De explorar uma questão em Marte, né? Não sei, é tudo tão incerto, né? Então, você fala sobre como isso é atual. A gente, por exemplo, 3 semanas atrás, começou a discussão no Congresso Nacional agora para criminalizar, por exemplo, você pegar a imagem de uma pessoa, a foto de uma pessoa e colocar aquela imagem com inteligência artificial num contexto, por exemplo, de pornografia. Isso está sendo criminalizado agora, há 3 semanas. Quer dizer, 1 mês atrás não era crime. 1 mês atrás ainda não tinha nem essa discussão. E é uma situação que já é recorrente. Já é recorrente, desde há meses, anos, né? E agora, quer dizer, está sendo criminalizado agora. Agora vai ser tipificado no Código Penal. Outro exemplo, as crianças usando telefone nas escolas. Agora que, depois da pandemia, depois de anos com as crianças utilizando, o governo do estado de São Paulo, no âmbito federal também, proibiram crianças porque está vendo os danos até para a questão fonoaudiológica. As crianças não conseguem falar direito, né? Os pedagogos, professores, educadores aflitos. Então é uma coisa muito recente. A gente tem que ter mais espaços como esse, Renato. Olha que interessante aqui. Você estava falando a gente começou a falar aqui da ética, você trouxe a ética espacial, falando de planeta, etc. Ontem assisti um filme, não gostei, tá? Até passei rapidinho e tal, mas é interessante. Chama The Midnight Sky com o George Clooney. A Terra tem lá um problema, como sempre, enfim, etc. E tem uma missão espacial que está vindo e o desafio dele é achar uma forma de comunicação para avisar para eles não voltarem mais para a Terra. Não vou contar o spoiler, enfim, mas fica toda essa questão. Tem uma menininha que é deixada para trás, fica com ele, etc. E no final ele contata, fala com a espaçonave, depois tem o desfecho. Mas o objetivo, né, dessa missão e de tantas outras do filme foi achar um planeta que pudesse servir como uma segunda Terra, porque a gente estava estragando a Terra, né? Aquela questão ética, filosófica, a gente destrói a Terra e tem que achar um outro, para depois ir destruir de novo outro, daí achar outro, enfim, esse tipo de coisa. Como é questão também curiosa do problema dos 3 corpos, né? Que também é uma série interessante, que os aliens vêm para cá, estão vindo, né, para cá, porque lá tiveram um problema com as 3 luas, enfim. Toda essa questão espacial sempre traz tema para nós aqui. Mas eu coloquei isso aqui porque tem a questão ética da IA, tem um filme chamado The Electric State. E você citou a questão, né, sempre das máquinas, etc. A gente sempre fala isso aqui. E eu digo, não é que a IA vai se voltar contra o homem porque ela não tem vontade, nunca vai ter vontade. Pode parecer que tem, mas não vai ter a vontade humana que a gente tem. Mas pode ser que os problemas, as alucinações, etc., tragam essa percepção. O fato é que a gente vive no mundo, o Castilho, em outro episódio, até falou, a gente vai convidar um Android para estar aqui junto com a gente. Por que o Android? Boa. Só porque ele parece a gente, né? A gente vai estar de um jeito diferente. Mesma coisa que isso aqui já é. Quantas vezes eu já não falei aqui com a IA. Seja como for,
aproveitando essa questão filosófica que a gente explora bastante aqui, Davi, dentro do que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai, enfim, como é que está na tua visão a percepção hoje da sociedade com relação aos valores envolvendo essa evolução tecnológica? Excelente, Renato. Primeiro eu queria destacar, acho muito bom quando você menciona os filmes, né, artefatos culturais. Você sabia que hoje a grande parte da discussão sobre ética da tecnologia é feita através da ficção. A ficção científica, ela antecipa os temas que a gente está conversando hoje há 100 anos atrás, né? O homem, no século XIX, já tinham várias histórias do Homem da Lua. O Georges Méliès faz o famoso filme, né, Viagem à Lua, no comecinho do cinema. Júlio né? Verne. Júlio Verne escreve A Viagem à Lua. Então, a ficção tem esse potencial de, através da especulação, já começar uma discussão proveitosa, frutífera, né? As discussões não partem do zero. E não apenas a ficção, a própria filosofia. É impressionante que na obra política, Aristóteles já levantou essa pergunta. Ele, claro que não tinha inteligência artificial e robôs, como nós falamos hoje, né? A própria palavra robô é do século XX, né? Vem de uma peça de teatro na República Tcheca, né? Robô é servo, robota, servos. Mas o Aristóteles, ele fala assim: e se as estátuas de Hefesto, que eram estátuas de bronze na mitologia grega que tinham vida, existissem, se as estátuas de Hefesto existissem, nós não precisaríamos mais trabalhar, todos nós seríamos filósofos. Ele era muito otimista, né? Ele era muito otimista. Mas é engraçado que ele levanta a pergunta: o que aconteceria se o trabalho braçal fosse substituído por estátuas de bronze animadas, né? Estátuas de bronze animadas. Estátuas de bronze. Não, o Éfeso. Hefesto. É um dos deuses, um dos seres mitológicos que tinha o poder de animar as estátuas, né? Tem outras variações da mitologia, por exemplo, Dédalo, que é o grande artesão da mitologia, que faz o labirinto do Minotauro, né? Dédalo, que fez as asas, né? Que Ícaro, seu filho, voou até o céu e aí caiu, né? Ele falou: ó, não voa muito perto da água para não derreter as penas com a cera, e não voa muito perto do céu também para o céu não queimar. E aí, então tem também outras partes da mitologia grega que falam que Dédalo tinha essa ideia. A ideia do golem na cultura judaica, né? Um monstro de terra que é animado. Aí vem Frankenstein, né? De Mary Shelley, já agora, no período moderno, do século XIX. Então a gente vê que a filosofia, de algum modo, a literatura, de outro modo, a ficção científica foi antecipando essa questão já da ética robótica, por exemplo. Por exemplo, quando a gente vê o Isaac Asimov, ele que formula como uma brincadeira num dos seus contos aquilo que é levado a sério hoje como se fosse uma lei, né? Que são as 3 leis da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano, um robô não pode agir de tal modo. E ele era químico. E ele era químico e ele coloca ali meio que como uma brincadeira, é tudo uma ficção, só que isso olha que interessante, é tão bem elaborado de algum modo os princípios ali, que se tornam pedra de toque para as nossas discussões. Agora, você pergunta, como que está na minha percepção, né, conversando com as pessoas sobre isso, no grupo de pesquisa, da população. A população, em linhas gerais, acho que especialmente desde a Revolução Industrial, tem aquele aspecto polarizado, da tecnofobia à tecnofilia, né? Os tecnófobos são aqueles que vão sempre, de algum modo, obliterar o desenvolvimento tecnológico, como o movimento ludista, que literalmente quebrava as máquinas, para que não fosse substituída, né, a força da mão de obra deles, não perdessem as suas fontes de renda. Por outro lado, tem os tecnófilos, que é uma coisa assim, tecnologia a todo custo, sem a menor preocupação com mais nada, né? Questão ambiental, a vida humana. Talvez um exemplo assombroso disso seja o Oppenheimer, né? No Projeto Manhattan, o filme Oppenheimer do Nolan, Christopher Nolan mostra isso. Quer dizer, não havia 100% de certeza no teste atômico lá no Los Alamos que
o que aconteceria, né? Eles tinham físicos que debatiam que poderia partir a Terra no meio, né? E mesmo assim, eles testaram o dispositivo termonuclear. Então, você vê que tem pessoas que são tão empolgadas com o desenvolvimento tecnológico, né? Talvez o arquétipo principal seja o próprio professor Victor Frankenstein, da obra. Ele é o arquétipo do cientista maluco, replicado à exaustão na cultura pop. Né? Você pensa o cientista maluco, você até imagina, né? O sujeito com a roupa branca, o cabelo meio assim, né? Que é a versão cinemática, né? Fílmica do Frankenstein de 33, que populariza essa visão. Então a gente tem esses dois lados. Agora, claro que a vida não é esse simplismo, né, Renato e Ricardo? Eu vejo que a gente precisa ir discutindo caso a caso. A tecnologia hoje ela alcança, por exemplo, a telemedicina. A telemedicina consegue oferecer tratamento à distância para pessoas que vivem em zonas remotas. Então, como você pode ver uma tecnologia maléfica nesse sentido? Se ela está, literalmente, um médico tem a oportunidade de pessoas em locais inacessíveis, em momentos de guerra, né, conseguir ajudar um paciente. Por outro lado, muitos psicólogos, psiquiatras reclamam contra os chatbots psicoterapeutas. Porque diz que um chatbot, apesar de ele poder responder o que você está falando, não cria a relação terapêutica com outro ser humano, que só um psicoterapeuta poderá criar. Então, eu falo muito, né, gente? Não pode dar microfone para... É uma sequência... Mas só para concluir essa parte aqui, eu vejo que entre os extremos da tecnofobia e da tecnofilia, nós, por exemplo, em nações democráticas, que têm um congresso, que têm a possibilidade de liberdade de expressão, estamos em vantagem de nações onde não tem essa possibilidade de aferir, de contrapor, porque sempre vai ferir o interesse de alguém. Uma nova tecnologia sempre vai ferir o interesse de alguém. Mas, por outro lado, de fato, há questões ambientais envolvidas. A ilha de lixo do Pacífico, por exemplo, né? A gente começou a usar agora até mesmo uma terminologia da geografia, né? Do geomorfismo, para descrever o tamanho, né? Não é nem montanhas de lixo, agora são ilhas de lixo. Alguns falam continente de lixo de plástico no Pacífico, uma grande mancha que já ocupa, com canudos e tudo mais, matando diversas espécies da vida marinha. Então, conversas caso a caso, nós precisamos ter. Na prática, respondendo então, feitas essas considerações, eu penso que as pessoas estão mais para a tecnofilia. A minha impressão é que as pessoas estão mais pendidas para a tecnofilia. Você vê isso muito claro na juventude brasileira. A juventude brasileira é hoje a quarta que mais acessa a internet em números absolutos no mundo, né? Atrás dos Estados Unidos, Índia e Bangladesh. Então, assim, é impressionante, né? Você vê como que os jovens brasileiros entendem que a participação digital pode abrir portas e horizontes profissionais, horizontes na sua vida. Então, eu vejo que o Brasil hoje, pelo menos as novas gerações, tem uma postura pró-tecnologia do que antes. E o Brasil é proporcionalmente o país que mais tempo fica conectado no mundo. Então são impressionantes os essa números. Inclusão digital intensa, essa dependência digital do Brasil, do brasileiro, é muito intensa. Alguns anos atrás eu fiz um artigo e coisa de 4 anos atrás, eram 3 telefones celulares para cada brasileiro, né? A gente tem muitas linhas de telefone ativas, né? E essa questão do jovem brasileiro, inclusive, está no êxodo de cérebros, né? A gente perde muito do nosso potencial no Brasil porque os jovens não encontram na indústria brasileira um caminho entre a faculdade e o mercado de trabalho. Então a gente está perdendo os melhores cérebros nossos para fora, para os Estados Unidos, para a Europa, onde diminui esse gargalo, né, da formação técnica e do próprio mercado de trabalho. Saverin é cofundador do Facebook. Instagram foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros, então não precisa falar mais nada. Ó, só aproveitar, Castilho, pesquisei aqui na minha conexão como bom brasileiro. Né? Como um brasileiro conectado em tempo real. Éfesto, né? Deus do fogo, na mitologia grega. E é frequentemente associado à criação de estátuas e autômatos.
Sim. Alguns exemplos. Talos, um gigante de bronze criado por Éfeso para proteger a ilha de Creta. Circulava a ilha 3 vezes por dia e atacava qualquer intruso. Autômatos de Éfeso, segundo alguns mitos, ele criou servos mecânicos. Sim. De ouro, que ajudavam em sua oficina. E por último, as Amazonas, de bronze. Em algumas versões, Éfeso teria criado estátuas de guerreiras de metal que se moviam como se estivessem vivas. Então é impressionante, né? 2.400 anos atrás, Aristóteles já perguntou: e se esses seres mecânicos de Éfeso, essas estátuas de bronze, substituíssem eles? Então a gente acha que a pergunta é nova, a pergunta já tem pelo menos 2.500 anos por aí. Imagina o Aristóteles aqui hoje, né? Ele ficaria um pouco triste, né? Porque ele viu que não necessariamente o desenvolvimento tecnológico nos levou a sermos pessoas mais éticas, né? Esse foi um argumento usado por Martin Luther King, né? Martin Luther King, nos anos 60, na dianteira dos direitos, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, falava muito isso. Ele falava, olha, a gente está quase alcançando a Lua, né? Mas nós não conseguimos conviver ainda como irmãos, né? Nós ainda nos matamos aqui embaixo. Ô, Davi, outro dia o Renato deu um exemplo aqui de uma situação real, de uma pessoa que estava infartando, né? E chegou no hospital e voltou para casa e fez uma interação com uma IA. E a IA falou, volta para o hospital. Então, você está falando de tecnofobia, tecnofilia, né? Quem são os tecnofóbicos? Como que se... Porque a gente fala, eu sou contra, a favor, eu sou... A população, de uma forma muito ampla, assim, ela ainda não conhece, não tem ainda um estudo de inclusão digital para a maioria das pessoas. Sim. Nós somos aqui uma exceção, Sim, sim. que temos acesso, conhecemos, pesquisamos, debatemos, né? Mas não é ser contra ou a favor. A gente sabe que ela veio para melhorar, mesmo que seja numa situação de um chatbot que possa orientar alguém que está em desespero. Sim. Ora, talvez não seja o melhor, mas não é o pior. É algo que existe, como bem você colocou, alguém que está num rincão aí, não tem acesso, mas ele pode tê-lo através de uma consulta. Estou falando da área da saúde, mas todas as outras áreas que permeiam a sociedade podem se beneficiar. A gente tem muitos bons exemplos de uso de IA. Quem são, então, hoje, os tecnofóbicos? Os tecnofóbicos podem existir por diversas razões, né? Uma delas é a resistência natural que a gente tem com o passar do tempo ao novo. Eu tenho um amigo, o Léo Reisman, secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Ele me mostrou uma vez uma pesquisa que mostra que até os 30 anos a gente gosta de inovação. Por volta dos 30 anos a gente gosta de coisas novas e tal. A partir dos 30 anos, toda inovação é contra a ordem natural das coisas, né? A gente meio que acostuma e tem mais dificuldade de querer adaptar. Então, assim, número 1, quem que não vai querer uma nova tecnologia? Quem está acomodado, quem não quer entrar no mundo novo, são forças de manutenção do status quo. Porque tecnologia tem a ver com a economia, tem a ver com a política. Aí esse aqui é um segundo grupo. Existe muitos movimentos que se opõem a tecnologias por questões políticas, e muitas vezes questões políticas legítimas, a ver caso a caso. Por exemplo, o que é chamado de armificação facial, que é essa catalogação do nosso próprio rosto, da nossa imagem do rosto. E aí vem teorias que supostamente conseguem até interpretar o nosso semblante, né? Mas e se você aprende a fingir o seu rosto, né? Que você está monitorando o rosto das pessoas, então essas crianças estão deprimidas. E se elas estão fingindo que estão tristes, né? Ou estão fingindo que estão felizes para manipular? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na infância é manipular o nosso rosto. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é aprender a controlar a emoção e separar do semblante de fora. A gente está sorrindo educadamente e devastado por dentro. Então, veja bem, catalogar impressão digital, a sua voz, o seu rosto, isso foi a causa da greve dos roteiristas em Hollywood, recentemente, questão de 2 anos atrás. Eles falaram, peraí, como é que vocês gravaram a nossa imagem e agora usam a nossa imagem para compor cenários de filmes como figurantes e nós não somos remunerados por isso? Então eles começaram a se opor
Por uma razão econômica, e no meu ponto de vista, legítima a Sim, demanda sim. deles. Legítima. Outros grupos, então, armificação facial, né? Você não ter que obrigatoriamente ter sua biometria. Por quê? Porque esse fica um mundo mais vigiado. E o tipo de vigilância que existe é completamente assimétrico. Enquanto governos e grandes corporações detêm muitas das nossas informações, até mesmo sensíveis, nós não temos, muitas vezes, possibilidade de reação contra eles. Então vai virando aquele Big Brother mesmo, né? Do Orwell, né? Um panóptico digital que vai influenciando até nossas decisões, baseado em Big Data. Então, esses movimentos tecnófobos não são todos ludistas, que simplesmente querem quebrar ou estão contra que o remédio chegue em alguém. Você vai vendo caso a caso que existe, sim, em muitos desses movimentos, uma razão legítima. Tem um livro em francês que fala que o bug, né, quer dizer, quando trava uma máquina, é a nova revolução. Né? Num mundo controlado por algoritmos, numa logocracia, um bug vira uma revolução, muitas vezes, né? Que quebra esse poder que governos e corporações têm sobre as nossas escolhas. Outra parte ainda dos tecnófobos são contra as questões de poluição, que muitas vezes a tecnologia causa de modo oculto. Vou dar um exemplo. A gente fala muito da nuvem, né? Ah, tá na nuvem. Os dados estão na nuvem. E nuvem é, retoricamente, muito engenhosa essa expressão. Porque dá uma impressão de Fumaça. leveza, dá uma impressão de fumaça. Nuvem lembra o céu, né? Então, mas é muito inteligente. Porque a nuvem não é nada disso. Quando fala que está na nuvem, a nuvem é um conjunto de fontes de energia, de cabos, de fibra ótica, é um emaranhado de fios que consome água, que consome energia, dá com o pau, entendeu? E isso não aparece, são armazéns, a internet está armazenada em computadores superaquecidos que vão sendo resfriados, entendeu? Que não aparece, a gente fala tá na nuvem, mas não tá na nuvem. Que então, nuvem é essa, né? Que nuvem é essa? Então tem aquela pergunta, né? Quem fez minhas roupas? Que muitos movimentos usaram, por exemplo, para denunciar mão de obra escrava, né, ao redor do mundo, que trabalha. Aí tem a pergunta também, quem fez minhas roupas digitais? Né? Já que diz que no metaverso vende bolsa da Louis Vuitton mais caro que do mundo real. Né? Então, quem... E aí esse pessoal diz, peraí, que nuvem é essa? O que essa tecnologia causa de impacto real no meio ambiente? Então, as diversas gradações de movimentos tecnófobos do contemporâneo, cada uma tem uma política, uma econômica, uma ambiental, né? E não em todos se resumem ao preguiçoso que simplesmente não quer aprender algo novo. Olha aqui, lembrei falando do metaverso, lá em 2006, no Second Life, meu codinome de terno e gravata era Opsi Bloom Chevalier. O Chevalier, eles que davam essa opção, você escolhia. Mas enquanto vocês conversavam, eu tirei uma foto de vocês. E mandei aqui pro chat GPT para ver se tinha evoluído alguma coisa. Ele disse o seguinte, ó. Parece que a imagem mostra 2 pessoas participando de uma conversa em um estúdio de podcast ou de gravação. Olha aí. Ambos estão vestidos formalmente de terno e gravata e estão usando microfones profissionais. Há um ambiente iluminado com luzes azuis e uma mesa no centro com alguns livros e copo d'água. Parece ser uma entrevista ou um debate. E aqui, se quiser mais informações, ele vai atrás. Eu diria que, você deu um exemplo aqui de tecnófobos, né? Seríamos talvez tecnófilos? Sim, talvez nós estamos mais para tecnofilia. Tem um autor, Eugênio Morozov, né? O Eugênio Morozov, ele é um grande tecnófobo do nosso tempo, por assim dizer. Ele tem várias obras, ele tem uma expressão contra o solucionismo tecnológico, que é a ilusão de que simplesmente a tecnologia pode resolver tudo. Quando que os maiores dilemas da alma humana talvez não sejam resolvidos pela tecnologia. Né? Ele critica, muitas vezes, uma crença quase que religiosa na tecnologia, como se a tecnologia fosse capaz de nos dar a vida eterna, literalmente, né? Essa questão do upload da mente, que já é discutido hoje, né? Que seria a possibilidade de transmitir sua consciência
para um computador. Olha que ponto nós chegamos, isso já sendo discutido no mais alto nível, por exemplo, no Instituto para o Futuro da Vida Humana na Universidade de Oxford, com o professor Nick Bostrom, que se popularizou ao dizer que provavelmente nós já estamos vivendo numa realidade virtual, né? Ele fez esse argumento e foi levado a sério por muitos. Já o outro lado da tecnofilia são os utópicos, são os sonhadores, são aqueles que continuam, de algum modo, desenvolvendo a tecnologia. E é engraçado, pelas mesmas razões dos tecnófobos. Por exemplo, a internet. A internet é uma arma militar. A internet foi desenvolvida pelo complexo industrial dos americanos, dos Estados Unidos. ARPANET. Né? ARPANET. Quer dizer, como um modo de mapear os nazistas, de decodificar, né, os nazistas. O filme O Jogo da Imitação mostra, né, os esforços da Inglaterra nesse sentido para decodificar a máquina Enigma, né? Então, Alan Turing, né, brilhantemente interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Então, você vê como que a tecnofilia, por outro lado, tem os seus heróis, né? Tem os seus heróis em cientistas, né? Por exemplo, Albert Einstein foi o homem do século na revista Time, né? A revista Time, desde que tem a sua primeira edição, coloca a figura do ano, né? O homem do ano, a pessoa do ano, the person of the year. E o Einstein foi simplesmente uma pessoa do século XX, o século que teve Chaplin, o século que teve Pelé, um século que teve os Beatles, um século que teve Freud, um século que teve de tudo. Mas Einstein diz que não teve para ninguém. Einstein foi, quer dizer, um cientista representa um século de hipertrofia tecnocientífica, né? De uma escalada tecnocientífica sem precedentes. Então, quando nós observamos no nosso dia a dia, eu acho que a gente está mais para tecnofilia no dia a dia, né? A gente tem até uma expressão, brincadeira em inglês, que é optimistas, né? Tem optimista. O optimista é a pessoa que acredita que um novo aplicativo vai beneficiar a sua vida, né? A gente vê um aplicativo, poxa, deixa eu baixar esse aplicativo, eu sou um optimista, né? A gente tem essa postura. Por quê? Porque a gente não gosta de ficar para trás. Tem aqui agora o outro lado, né? Se por um lado tem pessoas que estão acomodadas, os mais jovens não querem ficar para trás. Eles vão encontrando, poxa, qual que é a nova mídia? E a gente vê que muitas delas não dão em nada, né? Teve aquela Clubhouse, que foi, todo mundo entrou uma onda, né? Uma onda. O Snapchat estava popularizando, o Instagram vem, coloca os stories, vem o TikTok, já não se fala do Snapchat. O Facebook também deu uma... E o Facebook foi mudando o seu centro de gravitação ali econômica, mudou para Meta. Então, né, o tradicional GAFA, que é o Google, Amazon, Facebook e a Apple, na época já mudou, né? O Facebook virou Meta. A gente vê como que as empresas mais valiosas, com a marca mais valiosa em Dow Jones, etc., elas não duram mais 5 anos. Você fica 5 anos, já é substituída por outra. As 10 mais... Assim, é uma mutação. Então é uma época de negócios disruptivos. É uma época complexa nesse sentido. Vai piorar isso aí. Né? O que tem que ver o lado bom disso também, né? Quantas oportunidades, quantas novas startups e talentos, né, vão surgindo e aproveitando essa onda, né? Tem que ficar de olho. E você citou aqui o FOMO, né? O Fear of Missing Out. O medo de estar por fora. E dessa dinâmica, assim, eu sou um dos que baixam aplicativos gratuitos todos os dias. Vai testando. Eu até coloco alguns vídeos, olha, sei que tá gratuito hoje. Aliás, eu até já passo aqui. Se bem que não vai dar porque tá gravando, mas enfim. Mas nessa intensidade toda. Então você citou o Clubhouse. Citou o Snapchat. Eu lembro do Snapchat, Castilho. Minha esposa Roberta gostava muito de usar o Snapchat, só que o Snapchat sempre foi meio complicadinho, meio chatinho de usar. Quando o Instagram, o pessoal já estava usando para estática, né, trouxe essa possibilidade e ele era mais amigável, eu falei para Rô, se o Snapchat não mudar rapidamente, o Insta vai absorver. E passou por cima e absorveu. Aquela questão da tecnologia, né? O que escala, todo mundo precisa, usa e é fácil. O que é fácil, né, ajuda. Será que a gente não vai ter? O que está faltando? Então a gente teve o Clubhouse de áudio. Não se reinventou no tempo adequado, parou. O Instagram está sempre nessa tentativa de mudar, agora temos o TikTok, né? E o Instagram tentando agora puxar algumas coisas do TikTok. Eu pergunto para vocês, será que a gente não teria espaço para ter um Clubhouse misturado com o Instagram?
será que não teria um espaço de ter... Porque o Clubhouse você vai lá fazer por voz. Fazer esse grupo de todo mundo entrar por vídeo e a gente começa a debater por vídeo, será que vai acontecer isso? Eu tenho algo a dizer sobre isso, Renato. Muito do que supostamente é bem sucedido é decidido em bastidores, né? Porque o mercado e a política vão se reorganizando de tal maneira que se perpetuam no poder. Essa é a lógica humana desde que o ser humano está nessa terra. Por exemplo, eu estou estudando no doutorado Direito de Cinema. No início do cinema, o cinema era uma coisa completamente aberta, né? Tem um cineasta chamado Abel Gance, francês, que ele fez um filme sobre Napoleão que era um tríptico. Eram 3 telas, uma ali, outra lá, e são 3 coisas diferentes passando ao mesmo tempo, isso na década de 1910, que a gente acha que, né, é uma coisa revolucionária, seria uma instalação moderna. Isso no começo do cinema já foi testado. Por que a gente tem essa ideia do cinema mainstream como um teatro italiano, um anfiteatro italiano, com uma tela? Porque isso foi modulado pelo mercado. Se não formatasse desse jeito, não seria possível criar a indústria hollywoodiana, porque teria que ser o mesmo aparelho, mesmo tamanho de tela, a mesma estrutura, para que pudesse isso virar um comércio internacional. E foi... Hollywood é uma das negócios mais bem sucedidos na história da humanidade, que agora está em crise, justamente pela multiplicação das telas, né? Então, muitos negócios, em tese, todos eles poderiam funcionar. Por exemplo, o que é o podcast, né? Quando no áudio, que não um programa de rádio antigo. Não tem nada novo no podcast. A nova geração fala muitas vezes de, nossa, eu tô ouvindo podcast, como é legal ouvir podcast. Eu não sabia que era tão bacana. Gente, isso é rádio, né? A gente, desde criança, Você só escolhe. É uma nova roupagem. É uma nova Você roupagem. escolhe. Então muda o nome, é uma nova roupagem. Escolhe, Então, prático. muitas dessas discussões, eu O creio YouTube que é um canal de creio TV. que há espaço para isso. Agora, há interesse dos que estão modulando, né? O jogo do poder, que um vai comprando o outro, né? Ou seja, Snapchat criou uma coisa nova, vem um e o jogo é pesado. Você vê agora como que no novo governo, né, do presidente Trump, todas as big techs começaram a se aliar agora, que não querem ficar mais alienadas, né? Como foi na primeira vez, né? Não querem mais ficar alienadas. Então você vai vendo que o jogo de poder é brutal. Falar de tecnologia é falar de poder. Aproveitando aqui Vamos ver se tem essa... das alterações, mas com relação ao judiciário, Davi, a Sim. utilização do IA, você falou há pouco que nos Estados Unidos se usa o IA para fazer sentença, redigir sentença, desde que autorizado, né? Você acha que isso vai acontecer aqui, ou é uma tendência? Hoje, os advogados mais preparados usam o IA de uma forma mais consciente, e realmente é muito bom, né, você conseguir ali um nível de pesquisa, de profundidade, de celeridade. Acho que isso não tem dúvida. Então, até onde vai, na sua visão, a utilização com limite dessa IA? Por exemplo, você vai fazer um recurso, você coloca lá para ele te dar uma sentença redigida por IA. Você já consegue prever, você já faz antes. Né? Um recurso, igualmente, olha, se o resultado for esse, como é que eu vou responder? Então, você consegue extrair ali os argumentos e teses e possibilidades que na pesquisa humana a gente faz, mas demora. Recurso, você tem prazo, você tem tempo para responder. Às vezes a gente está usando, eu, por exemplo, uso muito IA desde sempre, desde quando a gente começou a entender o que era IA, eu já uso IA. E confesso, já é parte da nossa vida. Ó, né? Fui pesquisar, Diga. para ver se tinha. Diz que não tem uma aplicação em si, tipo Clubhouse com vídeo, mas ele deu algumas alternativas que o Twitter está fazendo, está estudando. LinkedIn áudio, mas o vídeo está em testes. Spotify Live foi descontinuado. YouTube Live com chat por voz, embora não seja exatamente o Clubhouse, ele permite conversas. Discord, que a gente já viu, o Discord é uma sala de aula com vídeo interessante, seria mais uma alternativa. O Zoom Events, que é o Zoom normal. E deixei por último aqui o Facebook Live Audio Rooms, uma mistura de Clubhouse com a função de live do Facebook, onde anfitriões podem ativar o vídeo. Então, talvez aqui o 4, né, seja isso. Mas a gente tem 10 possibilidades, só uma ativa.
Mas o mercado já colocou, então. Tem é. muita, tem Tá muita aqui. Tem dessa muita gente de modulação. olho pensando no que fazer, né? Tem pra muita poder- dessa modulação. Por exemplo, FaceTime, que a gente faz chamada por vídeo, isso já aparece lá no 2001, uma Odisseia no Espaço, que é da década de 60, e a tecnologia em si, nos anos 70 e 80, já existiram empresas que quebraram, que já tinha essa tecnologia, Tá fora do tempo. só que estava muito à frente pro tempo, as pessoas não estavam prontas para aparecer com remela, não tinha isso ainda. Então, é uma tecnologia que volta 50 anos depois e agora cola, né? Agora ela pega. Na pandemia, então, todo mundo viu. A questão do judiciário, realmente, a IA oferece um desafio inédito para o ambiente jurídico. Por quê? Porque o trabalho jurídico é um trabalho de pensar. E as máquinas, até então, não tinham essa capacidade, entre aspas, cognitiva, de juntar, de oferecer respostas, de manipular informações. Sempre as pessoas que tinham medo de perder os seus empregos, desde o início da automação, né, nas fábricas de tecelagem, né, nas indústrias, que as máquinas substituíram trabalhos burocráticos, trabalhos braçais, trabalhos burocráticos. As máquinas conseguem fazer isso, né, massificadamente. Né? Olha as prensas de Gutenberg, né? Olha só, capacidade de imprimir. Então, você traz uma velocidade impressionante. Agora, a inteligência artificial vai um passo além. Porque ela não é simplesmente um trabalho burocrático, não é simplesmente um trabalho. Ela consegue comparar decisões, ela é sendo treinada para isso. Então, de fato, nós estamos numa transmutação das carreiras jurídicas, que também não se resume à advocacia, tem a adjudicação, tem promotores, tem o ensino jurídico. Mas, entendo, né, o direito girar em torno do conflito humano, eu penso que ainda vai ter, não é uma das profissões 100% passíveis de ser... Enquanto tiver um pacto ontológico entre os seres humanos, que nós somos diferentes ainda dos robôs. Agora, o dia que os robôs reivindicarem os direitos robóticos para si e os direitos de existência, de serem sencientes como nós, aí é uma fronteira que quando chegar, aí o que diferenciaria a gente de uma inteligência artificial não existiria mais no plano teórico. Né? O que sustenta a gente ainda é isso, né? A gente tem essa separação ontológica entre o homem e a máquina, pelo menos num acordo que a gente faz. Os acordos atuais sustentam isso. Até quando isso vai durar? O pessoal do futuro responde pra gente, se puder, manda uma mensagem daí. Ô, Davi, olha que interessante aqui. Eu até falei isso aqui nos bastidores, aqui antes de começar, que chegou agora. A minha filha Renata mandou aqui um contraponto muito curioso. A gente fala tanto aqui, né, de comportamento. Agora nós temos uma nova série do Suits, né? O Suits LA. Tem o Suits Nova York, que ficou famoso, foram 7, né, temporadas. Tem 9 temporadas. 9 temporadas. 9 temporadas. E agora o Suits LA. Confesso que eu fui olhar para ver se o pessoal tava de gravata, e tá de gravata eterno. Olha só, nesse momento pós-pandemia que a gente discute tanto isso, né? A gente gosta da gravata, né? E aqui tá dizendo o seguinte, olha que interessante. Está dizendo que as faculdades americanas aumentaram em 20%, segundo o Wall Street Journal, o número de candidatos para os cursos de direito. E a gente tem falado bastante aqui das dúvidas que a gente tem da aplicação da IA no direito, etc. Aumentou 20,5% nesse momento, e que se discute. No começo eu lembro das estatísticas, o direito estava entre as primeiras atividades mais sujeitas, né, à substituição da IA. Hoje está mais embaixo, mas mesmo assim o assunto é relevante. E aqui estão dizendo o seguinte, ó, são duas hipóteses. Queria ouvir o Davi. A primeira hipótese é a possibilidade do efeito Suits. Não é a hipótese mais plausível, né? O pessoal assiste, fica animado e vai, né? Enfim, como é difícil advogar, né, Castilho? Oxe. A segunda hipótese é exatamente o contrário aqui, ó. Está dizendo que estão entendendo aqui que a IA, que a atividade jurídica talvez não seja menos impactada pela IA. Algum exemplo aqui, ó. Georgetown recebeu 14 mil inscrições para 650 vagas. 650, isso. A Universidade de Michigan foi invadida com o maior número de aplicações nos seus 166 anos de história. Olha que engraçado. No momento que a gente discute IA,
atividade jurídica aqui no Spot, acontece isso aqui. E eles têm aqui, ó. Então eles falam, pode ser as duas possibilidades. O Harvey Specter, né? Efeito, que é o efeito Schultz, o Harvey, protagonista, que não está numa lei, né? Só aparece pontualmente. E também inclui a percepção de que o trabalho jurídico está mais imune à inteligência artificial. E como pergunto para o Davi, essa percepção humana, né? Então, que a gente me chamou a atenção isso aqui, né? Tá certo isso? O que você acha? Existe um professor holandês, um dos filósofos da tecnologia mais respeitados hoje é o Peter Paul Verbeek. Professor Peter Paul Verbeek. Ele cria uma maneira de estudar os diferentes artefatos tecnológicos e como que nós relacionamos de modos diferentes com eles. Por exemplo, existem tecnologias como um óculos. Um óculos é uma tecnologia de correção. Ele corrige um defeito da minha visão e eu esqueço que estou usando óculos. Então eu vejo o mundo através dessa tecnologia. Então é um tipo de mediação que essa tecnologia causa de restauração, né, para o ser humano. Outra tecnologia, por exemplo, é uma tecnologia de ambiente, o ar-condicionado. O ar-condicionado não muda os meus olhos, não está no meu corpo, está fora, mas está alterando aquele ambiente, né? Então, é um outro tipo de tecnologia. Outra tecnologia é o termômetro, que é uma tecnologia hermenêutica. Ele não está alterando algo, corrigindo algo em mim, nem alterando o ambiente. Eu estou medindo a temperatura do ambiente pelo termômetro. É um outro tipo de artefato, é uma outra mediação que eu tenho. E assim sucessivamente. Então ele vai mapeando os vários tipos de tecnologia e como eles se relacionam, como que eles se relacionam de modos diferentes com cada um de nós. A diferença da IA é que ela quer ser uma igual. Esse que é o ponto, né? A tecnologia, a ideia é essa, ela caminha para ser o nosso semelhante, o nosso próximo. Como se criado a imagem e semelhança do ser humano. Então, será que a gente caminha para ser um tecnosapiens? É uma pergunta de alguns filósofos, né? Olha, ela quer ser como nós, ela não quer simplesmente mudar o ambiente. O que você não vê, eu tô conversando, ela vai se colocando num lugar na nossa vida como um igual, por enquanto como um ajudante. Só que onde isso vai parar? Esse é o tema perene dos robôs, né? Que dentro da tecnoética, isso é a tecnologia, a ética robótica, né? A ética dos robôs. O robô pode ser um outro. Os filmes tratam muito sobre isso. A primeira peça de teatro do Karl Capek, que cria o nome robô. É uma peça onde um cientista cria uma máquina que sai do controle, tá vendo? Não é nada novo. Que chama Rossum, essa máquina. Rossum significa razão. E o Rossum cria, então, os robotas, os robôs que simplesmente substituem os seres humanos. Esse é o tema que vai ser revisitado em infinitos, né? O Homem de Lata do Mágico de Oz chama TikTok, inclusive, né? O nome original dele é TikTok, né? O Homem de Lata, ele chama TikTok. Será que foi daí o TikTok? Talvez, não sei, mas aí o Exterminador do Futuro, né? Que a Skynet se Tem um recente revela. Agora, né? Uma série, Cassandra, né? É bem... Esse eu não vi. Cassandra que é vê a o história? futuro, Cassandra né? tá na Netflix agora. É uma série que tem uma robô, que se chama Cassandra, e ela é um inferno, essa Cassandra. Eu não vi inteiro, mas uma amiga viu e falou assim, olha, é um filme de terror, né? Porque ela é assassina, essa Cassandra. Ela é E esse terrível. ponto... E aí, vamos lá. A tecnologia, agora, voltando para nós. Tá mudando também a ética da guerra, né? É engraçado, mas a guerra tem também os seus protocolos, né? Por exemplo, impera na história humana a ética do guerreiro nas guerras. O que é a ética do guerreiro? Eu enfrento um guerreiro do outro povo, de outra nação, do outro estado, e o respeito nessa condição, né? E o respeito nessa condição. Cada um de nós está defendendo o seu povo, cada um dos guerreiros. Então, isso passa pela cavalaria medieval, isso passa pelas cruzas, essa mesma ideia, né? Com o avanço tecnológico, na Primeira Guerra Mundial, é a primeira vez que vai ter o monumento ao soldado desconhecido, anônimo. Por quê?
Porque na Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra tecnológica, né? Com armas químicas, gás de mostarda que matou um monte de gente. Você vê aquelas fotos, eles usando as máscaras. Aviões usados em combate para derrubar bombas. Então joga a tática campal agora para o ar. Agora tem uma tática aérea, não só a tática naval, não só a tática, né, na terra, da infantaria, agora tem uma guerra no ar. E desde então, isso foi se agravando. Vem depois da Segunda Guerra Mundial, o tanque de guerra inventado, né? O tanque de guerra inventado. Então, os nazistas na Blitzkrieg, por exemplo, chegaram em alguns locais da Europa que o pessoal veio enfrentar os tanques com cavalos, né? Foram dizimados em segundos, né? Então, aí você vem a guerra nuclear, né? O artefato nuclear, vem agora para a questão espacial, né? O GPS também é uma tecnologia militar, que foi depois, entre aspas, aberto pelos Estados Unidos, depois da Guerra do Golfo, né? Porque a ideia é que outros alcançariam a mesma tecnologia, aí eles quiseram sair por cima, né? Não, toma aqui, uma benesse nossa para a humanidade, o GPS. Mas a gente chega num ponto hoje com mísseis teleguiados e drones combatentes. Então aquela ficção científica distante já é hoje a guerra. Imagens aterrorizantes agora no Oriente Médio, né, com drones matando pessoas, essas imagens muito terríveis circulam pela internet. Então, em Harvard foi feita uma clínica de direitos humanos sobre essas tecnologias novas de guerra. E aí, parte do que foi discutido lá diz respeito a isso. Nós estamos saindo hoje de uma ética do guerreiro, e a gente encara o outro como um inseto a ser exterminado. Não são mais humanos, guerreiros, duelando. Cada um vai tentar destruir o outro, mas se você captura, tem os protocolos de Genebra, não tem nada disso. Hoje, você está numa sala, num bunker, e a guerra sendo travada por drones, o domo te protege, né? E os inimigos são exterminados de um modo assim, não como um guerreiro, mas assim, são esvaziados de sua humanidade. Uhum. Né? Então, uma das grandes discussões que existem hoje, por exemplo, em ética militar e tecnologia é essa. É ético utilizar robôs capazes de tomar decisão sozinhos se vão ou não matar? Né? A clínica de Harvard criou, na época, até uma tipologia, né? O homem na máquina, que é quando a máquina mira, por exemplo, na cabeça do adversário, mas o comando parte do humano. Ela dá, o humano, o general, o comandante, dá o comando para matar. A segunda, a máquina já é programada para matar tal pessoa. Então ela chega e mata. E a terceira, o robô ter autonomia total de escolher matar ou não. Então, isso foi discutido, acho que são 10 anos atrás quase, 2017, estou puxando de memória, a Clínica de Direitos Humanos em Harvard sobre isso. Mas, para você ver, isso chegou, isso já está sendo discutido, né? Isso já está sendo discutido nas faculdades de Direito. Porque quando a gente chega na guerra, a gente chega nos limites do direito, nos limites da humanidade, né? Nos limites do que é possível, né? O que tem de pior depois da guerra, né? Acabou, é quando acaba tudo. E lá já chegou essa discussão também. Será que a gente está agora a esse ponto de deixar as máquinas tomarem decisões? Circularam muitas imagens de cachorros vigilantes, robôs, né? Na China, na pandemia, que andavam pelas ruas filmando, né? Para ver se não tinha ninguém na rua. Um modo de assustar a pessoa para ela não sair também. Então, que possamos ter mais conversas como essa. E são drones, né? São drones. São drones. Conversas como essa para a gente, pelo menos, entender o que está acontecendo. O primeiro passo é esse, entender o que está acontecendo nós e refletir isso criticamente. A tecnologia tem que ser algo bom, favorável à nossa vida, à nossa evolução, né? Ela não pode ser um fármaco, né? É como um fármaco. Ela não pode ser um instrumento. Usado na dose certa pode ser um remédio. Para segurança. Usado em exceção pode se tornar uma panaceia, né? Davi, não tem dúvida de que para a área de segurança militar, a tecnologia é um fármaco que... É um debate atual em São Paulo, câmeras exatamente. Policiais ou não, né? As polícias mais avançadas do mundo caminham nessa direção. Sim. Tem toda essa discussão. A meta tinha uma restrição, né, que ela aboliu faz mais ou menos um mês. Né, que eles diziam que não iam entrar na área militar,
e agora removeram, já estão na área militar, inclusive. Essa questão, né, de você estar cada vez mais dentro dessa digitalização, vamos chamar assim, tecnologia, que eu acho que chama atenção e a gente, né, acaba se perdendo um pouco. Mas, Davi... É o tema do Robocop, né? O filme original. Que é a junção da corporação... É o cibridismo. É o cibridismo. Que vendem as máquinas. E o cibridismo tem uma parte humana e uma parte tecnológica. Aliás, é interessante quando você colocou a questão da ficção científica, né? Então, você tem Star Trek, por exemplo. Né? O Gene Roddenberry escreveu várias obras. E ele acho que foi melhor, inclusive, né, que 2001, Odisseia no Espaço. Ele previu mais. A única coisa que a gente já discutimos aqui que não foi a gente não conseguiu fazer nada parecido ao teletransporte. Né? Mas já conseguiu teletransportar uma molécula na Austrália de um lugar para o outro, né? Já é o começo. Enfim. Mas você acredita... Vamos usar esse tema aqui, então filosofar um pouquinho aqui. Você acredita em seres de outros planetas? Sei, os dados que nós temos são inconclusivos. Hoje os cientistas afirmam, por causa da descoberta da água, por exemplo, em Titã, que é uma das luas de Saturno, em Célados, que também é uma das luas de Saturno, água na lua Europa, que é uma lua de Júpiter, ciclos de água em Marte. Então, a vida como conhecemos, do modo como conhecemos, precisa de algum tipo de água. Os cientistas têm mapeado cada vez mais exoplanetas nas chamadas zonas habitáveis. Então, os cientistas dizem que é uma questão de probabilidade. Poxa, se tem água aqui no sistema solar, se Próxima Centauri, a estrela mais próxima, eles afirmam ter descoberto exoplanetas orbitando na zona habitável essa estrela, Próxima Centauri. Os cientistas afirmam, mas é completamente inconclusivo, né? É o paradoxo de Fermi, né? O cientista italiano Fermi fala, se eles existem, por que não falaram com a gente ainda, né? Então, é inconclusivo. É interessante que o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, ele não afirma isso, mas ele já tem uma abertura semântica, que é a carta sobre a questão do cuidado da casa comum, a carta ecológica do Papa Francisco, ele já abre a semântica, né? Ele coloca, assim, puxando de cabeça, mas é como se fosse assim, todas as criaturas do universo te louvam, né? Falando a Deus. Então ele já meio que a Igreja Católica já tem uma sintonia maior com esses textos científicos. Como é que você se lembra de tanta coisa, tantos nomes, né, hein, Castilho? Erudito, como é que faz isso? É um dos professores pesquisadores mais festejados. Sala de aula, mestre, sala de aula. Mas, pela razão, de fato, a gente pode ter esses argumentos, né? Entender que tem água, a vida como nós conhecemos. Mas não é muita pretensão imaginar que só tem vida aqui? Então, são argumentos, tão pequenininho são isso dentro, a gente saindo do campo da razão. Sim. E até um pouco de reflexão mesmo, né? De imaginar que é tão grande, é tão... É um mistério, mas é um mistério que tem... eu acho que a pretensão de imaginar que só tem vida aqui, que é pequenininho, dentro de um sistema tão grande, eu acho que não pode ser. E o mundo com muita vida, né? Nós temos muita vida. Aí é bom de ser brasileiro. Nenhum lugar no planeta ou no universo conhecido tem mais vida que aqui, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta Terra, de fauna e flora, né? Metros quadrados na Amazônia tem mais vida, exuberância de vida do que qualquer outro lugar desse planeta. Então, isso eu acho que é especialmente tocante, bonito, urgente para nós enquanto brasileiros, né? Aprendemos a valorizar também mais o nosso país, que tem biomas únicos, né? A Caatinga só existe no Brasil, né? O Pantanal só existe no Brasil, os Pampas só existem no Brasil, sem falar a floresta amazônica, né? O bioma amazônico acho que é o mais rico. É o mais rico que tem. Então, e o nosso país, Brasil, o nome de uma planta em extinção. Então, a gente às vezes também está preocupado com a outra vida, vamos preservar a vida, não deixar espécies extintas Renato, aqui. foi bom a gente ter todos, né, que viram, que nos ouviram, viram, né, a potência que é o Davi aqui, com tanto conhecimento. Mas alguma coisa ele tem deixado. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, do seu trabalho. Boa. E especialmente esse livro aqui, olha, que Um Dia Sem Reclamar. Então,
obrigado, né? Você trouxe aqui para nós um exemplar, olha, muito obrigado. Gentilmente autografado. E você fez com o Marcelo Galupo. Sim. Fala um pouquinho desse livro já, dando um Sim. spoiler aqui para os nossos... Vamos sem lá. reclamar. Então, Um dia sem reclamar, né? Os encaminhamentos finais aqui, olha, obrigado, Ricardo, Renato, foi uma alegria a gente estar junto aqui. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho nosso de pesquisa, acesse as mídias do Labo, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, PUC São Paulo, e o nosso grupo de pesquisa tem reuniões quinzenais às quartas-feiras. No final desse semestre, dia 5 de junho, pode dar o aviso aqui, nós temos o nosso Fórum de Tecnoética, no Auditório 100 da PUC São Paulo. Estão todos convidados, podem ver depois as informações detalhadas. A gente está sempre conversando sobre esses temas lá. Sobre o livro, esse livro foi uma conversa que eu tive com o professor Marcelo Galupo. Marcelo Galupo, celebrado professor de Direito no Brasil, cadeira de Filosofia do Direito da UFMG em Belo Horizonte, da PUC Minas, foi meu orientador de graduação e mestrado, um amigo querido. E eu e o Galupo estávamos conversando sobre as pessoas viciadas em reclamar, né? O Galupo é professor de filosofia, né? É professor de ética, então não existe só a ética da tecnologia, tem a ética mesmo. E a gente começou a conversar, sabe quando você está numa conversa legal como a gente aqui hoje, aí sabe quando termina a conversa, puxa, a gente podia colocar isso no papel, sabe quando fica, essa conversa foi legal, vamos escrever isso. Resumo, virou esse livro, publicado pela editora Citadel, Um Dia Sem Reclamar, Descubra por que a gratidão pode mudar a sua vida. Tá há 4 anos consecutivos entre os 10 mais vendidos aí no Brasil. Ficou o 7º no ano passado pela lista da Publish News. Bateu o número 1 na Amazon, categoria geral também no ano passado. Traduzimos para o inglês e espanhol. Esse ano para o russo. Olha aí. Foi traduzido para o russo. E é uma obra, assim, despretensiosa, mas que está alcançando já 500 mil exemplares vendidos. Você que tem uma pessoa muito chata na sua casa, dê de presente, olha aí, um dia sem reclamar. Mulher, dê aí pro seu marido, olha aí, ó, dê pro filho que tá reclamando muito. É um presente legal. E um livro que aborda a ética da gratidão, né? Viver a partir da graça, né? Não viver apenas cobrando. A gratidão, na minha visão, é a síntese. mais forte expressão do amor. Quando Sim. Porque a gratidão não tem contrato, né? Não tem... É desinteressada. É desinteressada. Então, exatamente. muito bom. E você falou que é um livro despretensioso, nasceu de um diálogo, mas é um livro leve. É assim que nascem as grandes... Sim. Principalmente hoje em dia. Os diálogos de Platão, né? Uma alegria. Então, quanta coisa surge decorrente dessas reflexões, né? E é isso que a gente tem feito aqui no Versa, né? A gente tem grandes sínteses das nossas conversas aqui que é aquilo que a gente fala. A IA tem que nos ajudar, mas nós também temos que ajudar a IA. Então, é uma parceria necessária. Tem uma frase assim, tecnologia não é nem boa, nem má, nem neutra. Ela é aquilo que nós vamos fazer quando estiver na nossa mão. Então, ela é sempre um devir, é sempre a decisão a gente precisa assumir com integridade. Aí vem aquela reflexão, mas o que é estar com a tecnologia na mão, né? Sim. Mas a gente deixa para um outro. Essa é a parte 2. Davi, fica um convite aqui para você voltar para a gente falar mais. A gente pauta alguns temas dessa grandeza aqui para a gente poder explorar um pouco mais o seu conhecimento, viu? Muito obrigado. Uma honra, obrigado. E o Renato tem uma pergunta hoje, né? Agora virou praxe, né? Vamos ver os nossos convidados começar a se preparar. Vamos saber. Se o seu coração parasse de bater agora, você estaria preparado? Creio que estaria preparado pela minha fé, mas quero viver mais. Quero viver mais para ver minha filha crescer, curtir mais minha esposa, meus pais, mas a vida está na mão do autor da vida. Amém. Deus é que manda, né? Provérbios 16:9, né? A gente pauta nossos caminhos, mas quem decide é Deus. É o Senhor. E só para a gente fechar, então, eu acho que dá tempo ainda, você que é um pensador, né? Você falou do Aristóteles e eu gosto muito de falar sobre justiça, né? Desde todos os nossos pensadores clássicos, do Aristóteles, que ele tinha uma ideia já quase utilitarista, dar a cada um aquilo que é seu, né? Não acho que isso seja justiça, porque dar a cada um aquilo que é seu é uma obrigação, é seu. Não tem nada de justo nisso. É seu. Então, e vindo em todos os outros, né? Depois Platão, depois, recentemente, aí indo para o utilitarismo do Stuart Mill e
Michael Sandel e John Rawls, enfim, todas essas escolas, a gente tem várias teorias sobre justiça. Eu confesso a você que eu ainda não compreendi bem o que é justiça. Eu acho que eu coloco muitas vezes como um sentimento, uma sensação. Como é que você vê a justiça? Mas eu penso que é por aí. A justiça, o Perelman, ele elenca todos esses nomes que você citou, né? A justiça dá a cada um o que é seu, a cada um o que a lei diz que deve ser dado, a cada um conforme os seus méritos, a cada um conforme os seus deméritos. Então, são diversas fórmulas que vão suprir dependendo do contexto. Justiça, eu entendo, de um ponto de vista teológico, é aquilo que entra em conformidade com a vontade divina, né? Então, se eu tivesse que responder do coração, eu responderia sim, né? Cristo como a nossa justiça, Cristo como a manifestação da justiça de Deus. Uma justiça que nos leva a amar a Deus e amar ao próximo. Perfeito. Amém. Amém. Davi, obrigado e até a próxima, então. Deus quiser. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo Versa Podcast.